Olá a todas e todos, sou Michele Karen Santos, estou aqui gravando mais um vídeo para o canal Justiça Restaurativa Crítica. Nessa semana da Justiça Restaurativa que comemoramos, aqui no canal foi disponibilizado um vídeo por dia para aproximar vocês das discussões do nosso projeto e da aproximação também dos nossos integrantes com a temática, das nossas integrantes também. Então, vou fazer aquele pedido de sempre, nos acompanhe nas nossas mais diversas redes sociais, vou deixar aqui na descrição, nosso Instagram, Facebook, Twitter, siga, compartilhe, comente. E aqui no canal não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Estamos com muitas atividades, como vocês podem ver, e muito felizes pelo sucesso do nosso curso, que iniciou ontem, com a aula do professor Daniel Achute, da professora Rafaela Palamola, e que já é um sucesso e dá aí todo o impulso para os nossos projetos futuros. Pois bem, hoje da minha parte, aqui no dia 20 de novembro, eu venho trazer, dentro da minha linha, onde eu aproximo Justiça Restaurativa e Violência Doméstica, algumas questões bem rápidas, só aquelas chaves, aquelas pistas de discussão sobre as potencialidades e os riscos de aplicação da Justiça Restaurativa no âmbito da violência doméstica. Eu fiz uma listinha com alguns pontos que tá bem ali, então, vez ou outra, meu olho vai para ali, para eu relembrar, esses pontos que eu não posso perder aqui. Mas, de fato, espero que seja aquele vídeo de reflexão e que também fomente, porque o que a gente traz aqui para dentro, do curso através de vídeos, na verdade é só um passo para as pesquisas, para a própria produção de conhecimento que vocês fazem aí na individualidade ou na coletividade dos grupos de pesquisa. Nós somos aqui tentando ser, de fato, um instrumento. Então, pois bem, quero começar rapidamente pontuando algumas questões das potencialidades. Hoje, a gente já tem justiça restaurativa na violência doméstica desde 2015. Em 2017, a gente tem o maior boom de aproximação, com todo o engajamento do CNJ, com também a participação do discurso da Carmen Lúcia enquanto representante do STF, propondo, semana da paz em casa, propondo justiça restaurativa, o quanto isso foi polêmico. Depois a gente fala isso ali em outro vídeo. A gente conversa, e aprofunda essas questões de como a justiça restaurativa ela chega na violência doméstica, mas de fato, alguns desses pontos dos percursos, do caminhar, acabou trazendo uma problemática para pensar esse tema. Por isso que eu sempre digo, um tema um tanto quanto polêmico, uma aproximação um tanto quanto polêmica. Mas, de fato, a justiça restaurativa já vem sendo aplicada nesse âmbito no Brasil e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso porque os programas estão em desenvolvimento, os programas estão crescendo, estão aí tentando experienciar formas de desenvolver melhores práticas e é importante para nós, pesquisadoras, pesquisadores, acadêmicos, atuantes, refletirmos também que não é só de flores, que vive a justiça restaurativa. A justiça restaurativa também necessita receber as suas críticas e também ter autocrítica para fomentar boas práticas, bons padrões de atuação que realmente coloque também a vida das mulheres no centro da produção do fazer justiça. Então, na potencialidade, eu quero pontuar algumas questões. Primeiro, por si só, a inefetividade do sistema de justiça criminal para as mulheres vítimas já seria um grande passo para a gente pensar a justiça restaurativa. Porque na criminologia feminista, nos ajudou a refletir o quanto o sistema de justiça criminal ele não oferece muito para as vítimas. É muito mais do que o seu exercício simbólico, do poder punitivo. Então, a gente vê aí múltiplas discussões sobre a utilização dos serviços da delegacia especializada, dos juizados, muitas situações de revitimização. Revitimização é um espaço altamente técnico-burocrático, que não necessariamente não está ligado com a vida das pessoas, com as suas singularidades, com as suas subjetividades. E aí a gente também entra numa situação de que o sistema de justiça oferece uma única solução para todo tipo de problema, para todo tipo de demanda social, para todo tipo de conflito complexo.
Então, isso também é muito difícil para as mulheres, porque a violência contra as mulheres não é uma violência isolada. É uma violência que está totalmente calcada num sistema estrutural patriarcal, machista, sexista, e que o projeto, né, muitas vezes o projeto que se desenvolve na sociedade é da nossa subjugação, da nossa subalternização e de tentar a todo instante determinar os nossos papéis sociais, que muitas vezes está localizado em espaços de violência. E aí a gente precisa dizer também que esse sistema tem uma grande incapacidade de resolver esses conflitos, justamente porque não toca nas singularidades, nas raízes dos problemas, porque também não tem no seu corpo, né, uma equipe totalmente preparada para lidar com essas questões, e por ser esse espaço muito burocrático, muitas vezes as mulheres sequer entendem qual é o funcionamento, tem dificuldade também de entender o papel, né, daqueles atores do sistema. E daí a gente chega, né, também que esse sistema tem uma grande dificuldade de resolver os casos mais graves. E a gente acaba percebendo que mesmo com todo o avanço, muitas mulheres ainda morrem no Brasil segurando uma medida protetiva na mão. Então, a gente precisa pensar que talvez bater na porta da justiça restaurativa, e é isso que tem, né, me tocado bastante, é chegar num momento de pensar que talvez a gente tenha, sim, como pensar em outro modelo de justiça pela vida das mulheres. Um outro ponto positivo é que, a nível internacional, muitas pesquisas demonstram que as mulheres que acessaram programas de justiça restaurativa saíram bem mais satisfeitas mesmo aquelas que passaram também pelo sistema de justiça criminal, e aí se faz um estudo comparativo. Aquelas, né, que só passaram por mecanismos e meios de justiça restaurativa para solucionar seus conflitos, saíram dali com mais satisfação também. Então, tanto a nível comparativo quanto apenas de avaliação da utilização das práticas, as vítimas, as mulheres, já dizem que estão satisfeitas com os programas de justiça restaurativa, majoritariamente, porque, óbvio, assim como tudo, a justiça restaurativa não vai servir para todo mundo, não vai ser para todos os casos, e dependendo da forma como ela é operacionalizada, de fato ela não vai oferecer, né, um espaço satisfatório, seguro para todas as pessoas. Outro ponto é o empoderamento. Não empoderamento nesse sentido liberal das coisas, mas o empoderamento na raiz também conceitual, de pensar que a justiça restaurativa, nesse exercício da fala, da escuta, tanto nos espaços só de apoio às vítimas, tanto na possibilidade do diálogo com o seu ofensor, com o seu agressor, ele pode fluir justamente desse reconhecimento da violência que sofre e de que é uma violência estrutural, não é uma violência isolada. Então acontece muito o reconhecimento através das dores em comum, como diz lá a Vilma Piedade, com o conceito de dororidade, quando ela está trabalhando com mulheres negras, né, sobre mulheres negras. Então, é interessante pensar como esse exercício da fala e da escuta, dessa possibilidade de conversar sobre as violências sofridas, também produzem nas mulheres a possibilidade de comunicar suas violências e, enquanto sujeitos históricos, participarem da resolução. Compreendendo que a violência não é só contra uma, a violência é um projeto que incide contra todas e que dentro das nossas especificidades também precisamos nos colocar em organização e em coletividade para compreender a sobreposição das nossas opressões e estarmos nas linhas de frente da resistência dessas opressões, junto com os nossos aliados e aliadas. Então, esse é um enfrentamento que vai partir, né, dessa busca de compreensão dos nossos próprios poderes, da nossa possibilidade de subversão, através da compreensão da nossa subalternização, né, das nossas opressões. E o empoderamento pode nos auxiliar bastante nesse procedimento dentro da justiça restaurativa. Outro ponto é que as práticas dialogais, elas são muito interessantes. Por mais que se tenha um grande medo em relação a elas, e precisamos, né, pensar mesmo em questões de avaliação de risco, mas a prática dialogal, ela traz a possibilidade de compreender as peculiaridades dos conflitos. E não só dos conflitos, as peculiaridades das pessoas, né? A forma onde aquela pessoa está inserida, o que ela está fazendo, de que forma que ela está vivendo, quais são as suas necessidades, qual tipo de relação que está sendo construída ali, que acaba se tornando, né, processos violentos de sobrevivência. Então, também, pensar nessas práticas dialogais é pensar que existe a possibilidade de um reconhecimento,
né, também de diversos grupos de vítimas, inclusive aquelas que não querem encerrar suas relações, inclusive aquelas que não querem a punição do seu agressor, mas querem se ver de imediato livre das violências e que precisam também de uma resposta. E a justiça restaurativa, ela traz algumas promessas. Isso é uma coisa que a gente vai precisar conversar também depois. Mas a gente tem que lembrar que a maioria das vítimas, nas pesquisas vitimológicas, demonstram que elas não querem a punição do seu agressor. E nós precisamos nos atentar a isso, porque a gente não vai fazer justiça sem a participação das pessoas envolvidas nos conflitos. E muito menos a gente vai fazer justiça afastando as vítimas dos processos de resolução. E a gente tem que entender o que elas querem. E se majoritariamente elas não desejam punição, talvez a justiça restaurativa não seja um meio, né, de revolução da justiça, mas talvez seja um meio de a gente entender que existe sim outras possibilidades e que a porta da justiça restaurativa está aberta, principalmente se a gente adentrar na porta que está escrito lá na frente, justiça restaurativa crítica, né? Então a gente também precisa lembrar, tô olhando ali minha listinha, que a justiça restaurativa também pode significar o enfrentamento público da violência. Não precisa significar e não deve significar o retorno da violência para o espaço privado de discussão. Não é isso que se pauta. Não é à toa que nas raízes, né, da construção da justiça restaurativa está o movimento de vítimas, o movimento de mulheres, os movimentos anticarcerários, o abolicionismo penal, justamente porque ali está se pautando, né, que o enfrentamento ele não é para voltar aquela violência para o espaço privado sem discutir o que significa a família, que muitas vezes não é espaço seguro. Muito pelo contrário, é para tratar sim no espaço público, através do reconhecimento dessa violência e de uma afirmação de que essa violência não é tolerada e que a gente precisa construir outros padrões de sociabilidade. Mas a diferença que se tem não é no enfrentamento público, a diferença que se tem é na forma de resolver, né? Na forma de propor um espaço de resolução. São outros instrumentos, outros valores, outros princípios que diferenciam do sistema de justiça criminal, que cria essa ideia majoritária de hegemônica, onde essa relação entre crime, punição e sociedade seria algo obrigatório. E não é. E a justiça restaurativa está nos mostrando isso. E daí, bom, teria mais um monte de coisa para falar de potencialidade, mas não só de potencialidade, né? A gente tem que ter mesmo as críticas e pensar também os riscos e desafios, e aí eu pontuo alguns riscos. O primeiro é em relação ao desequilíbrio de poder, por isso que é importante pensar em avaliação de risco. Sim, é complexo colocar vítimas e ofensores no mesmo espaço para dialogar, principalmente quando não se tem uma estrutura segura para isso e profissionais capacitados para lidar com essa situação. E também quando não se faz avaliação de risco para verificar se aquela vítima tem condições e tem desejo de participar daquele espaço, sabendo conscientemente do que se trata ele. Então, essa é uma questão para pensar. O desequilíbrio de poder pode sim colocar as mulheres em situação de vulnerabilidade, de risco e de compreensão, né, de que aquele é um espaço de reviver violências. E existe sim, dentro das práticas da justiça restaurativa, formas de minimizar e evitar que os desequilíbrios de poder aconteçam. Por isso, precisamos todas e todos estarmos atentos. Outra questão é a condução de uma justiça restaurativa familista. Isso é um risco. De fato, esse discurso, justiça pela paz em casa, o problema da violência contra a mulher é a falta de diálogo, isso conduz para uma justiça familista, né? E a gente tem que pensar nesse conceito de restauração. E aí a gente gosta, né, daquele conceito lá do Anthony Garapon, justiça reconstrutiva, no sentido de pensar, restaurar é restaurar o que já estava posto, que muitas vezes é violento, mas reconstruir parte por outra compreensão, inclusive reconstrução de vidas, e não necessariamente da junção dessas relações, a não ser que as pessoas desejam. E aí a gente precisa preservar a autonomia, mas também levar a uma consciência da violência e de padrões de relacionamentos que não devem ser seguidos e perpetuados, como os relacionamentos abusivos cheios de violências que param nos juizados de violência doméstica. Então essa é uma questão. Precisamos ter cuidado com justiça familista que se pinta de justiça restaurativa, né? Essa é uma questão. Aqui não se pauta que é para manter relações familiares, seguras, manter a família e a paz. Aqui o espaço da família deve ser um espaço seguro para as mulheres, espaço de equidade, igualdade, desenvolvimento das suas capacidades
e sim de possibilidade de desenvolver sociabilidade solidária. Isso é o que a gente tem pautado. Outra questão é a própria banalização da violência. Precisamos tomar cuidado. Em países onde não se utiliza a justiça restaurativa em crimes graves, se utilizar em violência doméstica é praticamente equiparar, né, ao rol de crimes de menor potencial ofensivo. Então, a gente tem que construir programas também para pensar crimes, né, mais graves e que possa também atender à violência doméstica no sentido mesmo de oferecer o reconhecimento público dessas violências, né? E uma participação do Estado no sentido de desconstruir determinadas formas de vivência para as mulheres, que isso também a gente constrói entre nós, dentro dos nossos próprios empoderamentos. Mas, de fato, é importante pensar que determinados modelos de justiça restaurativa vêm sendo construídos e estão servindo para banalizar a violência contra a mulher, inclusive colocando responsabilização sobre essas mulheres pela violência que elas mesmas sofrem. Então precisamos cuidar com isso, precisamos incidir ali, tecer as nossas críticas e disputar esses espaços de construção. Esse é um compromisso nosso e deve ser um compromisso nosso, principalmente partindo da compreensão das próprias vítimas. As vítimas, as pessoas devem participar também dos processos da construção do programa, não só, né, da resolução de conflito. Não estou dizendo uma participação totalmente burocrática, né? Mas precisamos ouvir essas pessoas, precisamos saber o que elas pensam, de que forma elas analisam esses programas. É importante fazer essas análises. Outra questão é a capacitação. Uma capacitação voltada para uma prática única que diz que você se forma e você pode aplicar em tudo quanto é lugar, é um problema. Primeiro, porque não existe só uma prática de justiça restaurativa. 2, quem atua em violência doméstica não tem que ter só formação em justiça restaurativa para aplicar práticas restaurativas. Tem que ter, sim, formação em gênero. Tem que compreender as dinâmicas dessas relações, as dinâmicas de poder que incidem nas violências que as mulheres sofrem. Isso também deve ser um compromisso. E o último risco que eu pontuo aqui é justamente que a justiça restaurativa ela pode servir determinada forma como organiza-se os programas para aumentar a rede de controle social. Então a gente já percebe hoje que alguns programas têm se desenvolvido, voltado também para uma justiça réu-cêntrica, de processos que só se importam com a transformação do réu numa perspectiva reabilitadora, para dizer lá ao final, bom, ele passou pelo processo penal, teve sua retribuição, passou também pela justiça restaurativa, teve sua prevenção e reabilitação. E aí a gente vê a justiça restaurativa complementando e fortificando as teorias justificadoras da pena, e a gente vê o que a gente conhece de justiça restaurativa, crítica sendo deturpada nas práticas por outros interesses diversos baseados em múltiplas ideologias que fazem a justiça restaurativa perder o seu potencial e a levam também para uma maior expressão do poder punitivo, legitimando o próprio sistema de justiça criminal. Isso a gente tem que pensar, porque as mulheres já pautam todo dia nas ruas que o sistema de justiça criminal não nos serve em sua integralidade e que, inclusive, ele serve sim para perpetuar uma lógica racista seletiva que bate lá nas mulheres, tanto nos processos de vitimização ou de criminalização. Essas são alguns potenciais, esses são alguns riscos. Estou bem empolgada falando aqui, né, metendo o pé na porta, mas são questões que a gente precisa refletir. Então deixo meu vídeo aqui hoje, espero que gostem e, né, vamos continuar debatendo sobre isso aí de uma forma mais profunda em outros espaços, porque não é só necessário, como é urgente, é emergente e é pela vida das mulheres. Um grande abraço!